Marés, nós do Global Sustentável, nós estamos bem felizes dessa conversa. A ideia é que a gente possa trazer todos os candidatos do país que trazem a sustentabilidade como tema principal para que a gente possa conversar. E dentro das perguntas que nós selecionamos, existem algumas delas que são bem instigantes para a sustentabilidade como conceito e que nós gostaríamos de colocar para o senhor. Então a primeira delas é em relação de como que o senhor enxerga a possibilidade da inclusão das pessoas dentro da área educacional num estado que tem toda a peculiaridade topográfica que existe em Minas e que a gente precisa atender uma população que teoricamente não conseguiria ter acesso à educação e que ao mesmo tempo a gente precisa enxergar isso de uma maneira sustentável mesmo, né? De como fazer com que essas pessoas cheguem à escola. Bem, a civilização brasileira, aos trancos e barrancos, como diz o Darcy Ribeiro, felizmente nesse aspecto da inclusão educacional, pelo lado da matrícula, do acesso à escola, avançou e continua avançando. Nós universalizamos o acesso das crianças de 7 a 14 anos de idade no ensino fundamental na década de 90. Isso foi concluído em 1998. Depois nós garantimos a universalização do acesso dos jovens de 15 a 17 anos no ensino médio. Em Minas, que foi pioneiro, isso se deu também em 98, e o Brasil logrou completar esse ciclo até 2002. Nos anos seguintes, na primeira década do século XXI, houve uma notável expansão na matrícula no ensino superior, tanto nos sistemas públicos quanto nos sistemas privados, ao lado também do aumento da matrícula no ensino técnico profissional de nível médio e o tecnológico de nível pós-médio. Nessa segunda década do século XXI, o Brasil está se dedicando fundamentalmente, o que vai completar na próxima década, a universalizar a educação infantil, atendendo primeiro as crianças de 4 e 5 anos, que o Brasil colocou dentro das escolas infantis praticamente 100% até o final do ano de 2017, e o Plano Nacional de Educação prevê, até 2024, colocar pelo menos 50% das crianças de 0 ano a 3 anos e 11 meses dentro das escolas de educação infantil, as chamadas creches. Portanto, como se vê, ainda fica um déficit. E os outros 50% de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade. Estima-se que será possível até 2030 termos totalmente universalizado o ingresso dessas crianças em escolas públicas de educação infantil. Aí vem o segundo grande passo da inclusão, como você falava, que é garantir que todas as crianças, adolescentes e jovens da educação básica de infantil ao ensino médio frequentem a escola em tempo integral, não apenas em tempo parcial. É outra meta do Plano Nacional de Educação. E por fim também a inclusão dos deficientes, que isso já está sendo feito, justiça seja feita, até com grande êxito do ponto de vista estrito da inclusão, embora falte a qualidade do serviço prestado aos deficientes que alcançaram a inclusão. Esse é o primeiro aspecto. A grande revolução que nós temos agora que fazer na educação é a qualidade do ensino e do aprendizado. É a outra inclusão. É a inclusão digital, é a inclusão cognitiva, é a inclusão linguística, é a inclusão matemática, é a inclusão artística, é a inclusão cidadã. E isso a escola pública brasileira não está dando conta. Veja o caso de Minas Gerais. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede o nível de aprendizado das crianças do 1º ao 5º ano, através de provas aplicadas, a Prova Brasil, aos alunos do 5º ano, e o nível de aprendizado dos alunos do 9º ano e também do final do ensino médio, nos mostra o seguinte: em Minas, o IDEB das crianças que concluem o 5º ano é de 6,2, numa escala de 0 a 10. Não é ruim, mas é apenas regular. Nós poderíamos estar muito adiante. Isso mostra que a maioria dos alunos está numa posição mediana, que há uma minoria que avançou
mas há uma outra minoria que ficou para trás. Isso nos anos iniciais. Quando vamos aos anos finais, que é o 6º ao 9º ano, o antigo ginásio, aí a situação é catastrófica na escola pública em Minas Gerais. Tem exceções, mais nos municípios. O IDEB cai para 4,8 numa escala de 0 a 10. O que isso significa? Que os alunos que estão concluindo o 9º ano, o ensino fundamental, em sua maioria, em torno de 60%, estão concluindo, no entanto, com uma cultura acadêmica em língua portuguesa e em matemática esperada para um aluno de 10 anos de idade concluinte do 5º ano. Ou seja, uma defasagem cognitiva de aprendizado equivalente a 4 anos. Isso é socialmente inaceitável. É por isso que, como candidato a governador de Minas Gerais, se eleito, uma prioridade permanente, não vão ser mais do que 3, é a educação com tempo integral e voltar a brilhar com o 1º lugar nacional por qualidade do aprendizado, segurança pública e saúde pública chegando aos mais pobres com qualidade. Voltando à educação, o INDEB de 4,8 mostra que em torno de 60% dos adolescentes de 14 anos de idade, concluintes do 9º ano, o concluem com uma cultura acadêmica esperada para um aluno de 10 anos de idade, concluinte do 5º ano. No ensino médio, isso é pior. O IDEB cai para 3,8 em Minas Gerais, numa escala de 0 a 10. Significa o quê? Que o estudante de 17 anos que conclui o ensino médio, em sua maioria, o faz com uma cultura acadêmica em matemática e língua portuguesa, esperada para um aluno de 12 anos de idade, como se estivesse no 7º ano do ensino fundamental. O que significa uma defasagem de aprendizagem de 3 anos do nível médio, mais 2 anos do fundamental, 5 anos. Esse é o estado da educação básica pública em Minas Gerais hoje. Resultado da inépcia deste governo atual, resultado de falhas dos governos precedentes e resultado de uma excessiva ênfase do Ministério da Educação no ensino superior. Não que não deva haver ampliação de vagas no ensino superior público federal. Quanto mais, melhor. Mas nós temos hoje 2.100.000 estudantes nas universidades federais no Brasil que consomem um orçamento do Ministério da Educação de aproximadamente 2/3 do total e, de outro lado, 48 milhões de alunos no ensino fundamental, médio e na educação infantil, que dispõem de apenas 1/3 do orçamento do Ministério da Educação. Então tem que haver mais equilíbrio, pelo menos meio a meio. 50% dos recursos federais para a educação básica, 50% dos recursos federais para as universidades federais. As universidades federais, se me ouvirem, vão gostar disso? Não. Mas como elas são e se dizem e apregou uma cultura civilizatória, da paz, democrática, republicana, mais igualitária e mais justa, em louvor da paz, da igualdade, da justiça, do republicanismo e da democracia, o orçamento do MEC não deveria ser 50% para a educação básica, 50% para o ensino superior? Por que não é? Porque nós somos um país elitista. Mesmo as elites mais cultas e supostamente mais democráticas continuam sendo elitistas e continuam de alguma maneira convivendo com padrões inaceitáveis de desigualdade social. Essa é a questão. Agora, se eu disser isso dentro de uma universidade federal, hoje, está aqui o prefeito de Itamontes, que é um professor universitário, engenheiro, um homem de espírito público e ambientalista. Ele sabe que se eu disser isso hoje, dentro da minha universidade, a UFMG, ou da dele, que é Federal de Itajubá, eu vou receber uma sonora vaia. Vou ou não vou, professor? Agora, eu falei alguma aberração? A elite egoísta permanece igual. Eu discriminei alguém? Não. Eu estou vendo muito mais o Brasil real das imensas maiorias que melhoraram, é verdade, mas tem que melhorar muito mais. Apenas isso. Perfeito. Agora, a gente tem esses pontos que o senhor colocou e temos o relatório do Banco Mundial que